Pentecoste? É isso? Essa distância tá boa para falar? Pega o violão, pega. O violão pega, mas na hora de falar pode se aproximar um pouquinho mais. Isso. Muito bem, já estamos ao vivo pelos estúdios da Rádio Web Pentecoste e pelo nosso canal também no YouTube e na nossa plataforma da rede Facebook Web TV Pentecoste. Quero desde já cumprimentar a todos vocês com a graça e paz do nosso Senhor Jesus, a você que já está sintonizado conosco na nossa emissora, a você que vai estar entrando daqui a pouquinho pela nossa live também na rede Facebook, você seja muito bem-vindo para estar nos assistindo essa transmissão nessa noite. Quero pedir a você também que desde já vamos estar compartilhando essa transmissão, vamos estar espalhando ela para que ela venha chegar a muitos ouvidos, a muitos olhares, que muitas pessoas venham estar vendo essa transmissão, que muitas pessoas venham estar ouvindo a palavra que vai ser transmitida hoje aqui nesta noite nos estúdios da web. E que Deus venha estar nos abençoando grandemente. Irmãos, hoje eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o nosso pastor que nos deu o privilégio de estar hoje aqui trazendo uma palavra, o nosso pastor Geraldo, que vai estar nos transmitindo uma saudação muito legal, vai estar trazendo uma palavra muito bacana, uma entrevista que eu tenho certeza que vai chamar a sua atenção. E o mais bacana nessa transmissão de hoje, irmão, que nós vamos ter louvores ao vivo, né? Uma coisa que nós não tivemos aqui ainda desde o dia da reinauguração da nossa rádio. Nós não tivemos ainda louvores ao vivo, né? Mas hoje o pastor Geraldo ele trouxe a sua viola, que é uma coisa muito bacana. Eu não sei tocar violão, mas gosto de quem toca. Acho muito bonito. O meu negócio é pandeiro e bateria. Pastor Geraldo, a paz do Senhor Jesus, pastor Geraldo. A paz do Senhor, irmão Fábio, a paz do Senhor a todos, prezados irmãos que estão aí sintonizados pela web Rádio Pentecoste. Amém, amados? É um prazer a oportunidade de poder estar aqui falando das maravilhas do Senhor, testemunhando e também, como já nos antecedeu aqui nosso amado irmão Fábio, né? Também louvando ao vivo. Eu sou um levita que gosta de louvar a Deus. Deus abençoe a todos aí. É verdade. Esses dias atrás eu estive ali fazendo uma visita no ministério do pastor, inclusive daqui a pouquinho ele já vai estar falando um pouco também sobre o seu ministério, os dias de culto, os dias de evento. Nós vamos estar colocando tudo aqui em pauta e desde já eu quero convidar, né, a você, antes do pastor passar endereço e já comentar os dias de culto, eu já quero convidar você aí para você, não tem culto na sua igreja, já fazer uma visita lá no Ministério do Pastor Geraldo. Eu fui lá visitar, eu gostei, é uma igreja muito bacana, os irmãos lá eu tenho certeza que da mesma maneira que me recebeu com muito amor e carinho, eles vão te receber da mesma maneira. Pastor Geraldo, nesses primeiros minutos, o pastor já pode ficar à vontade para estar falando um pouco sobre o seu ministério, para estar falando os dias de cultos que é efetuado lá, já passa endereço, já convida todo mundo. Vamos começar com tudo agora. Amém. Amados irmãos, eu sou o pastor presidente da Igreja Pentecostal Nascimento em Cristo, ministério esse que
ainda irá fazer 2 anos que o Senhor nos concedeu essa bênção. E é sempre um prazer receber os irmãos, né? Louvo a Deus por esta chamada que o Senhor nos concedeu. Nesta noite eu quero fazer aqui algo que Deus colocou em meu coração. Quero testemunhar, porque a gente vê muitos pastores aí e não sabe a origem, de onde veio, como iniciou seu ministério, a sua chamada. Então, meus amados irmãos, eu sirvo a Deus há 35 anos que eu caminho nos caminhos do Senhor, que eu sirvo ao Senhor. Sou de uma família um tanto grande, somos 17 irmãos, 10 homens e 7 mulheres. Sendo que o mais velho já dorme no Senhor, a minha mãe e meu pai também já dormem no Senhor. E eu costumo dizer, irmão Fábio, que eu acho que eu era a pedra de tropeço para que os demais viessem aceitar o Evangelho. Visto que assim que eu aceitei o Evangelho, meus irmãos, a maioria se renderam ao Senhor. E hoje, graças a Deus, todos os meus irmãos servem a Deus. E a maioria congrega comigo. E alguém vai dizer: pastor, de onde o senhor veio? Bem, eu vim dos programas de televisão, Show de Calouros, cantei Show de Calouros Silvio Santos, cantei no Show de Calouros e saí para cantar no Show de Calouros, que muito não conhece, Fábio, não conhece, porque o Fábio nasceu ontem. Então, para saber de quem o pastor está falando, você tem que ter nascido antes de ontem. Um apresentador por nome Bairro de Alencar, isso aí no programa Bairro de Alencar. E tudo isso que eu fiz na minha ignorância, na minha falta de conhecer a Deus, eu queria ser famoso. Batia um desejo no meu coração de ser famoso, e eu queria, o meu sonho era gravar, na época, né? Nem sequer falavam de CD, era o LP, era o disco de vinil, e a fita cassete, que eu acredito que é sua filha? Isso. A sua filha talvez nem conheça. Um dia a gente pegou um LP do conjunto, e eu mostrei para minha nora, e ela disse assim: olha que CDzão, né? Ela não sabendo que se tratava de um LP vinil. Então, na época, eu queria ser famoso, e também aqui testificando aos irmãos que eu não gostava de crente, Fábio. Eu era uma pessoa que eu detestava crente, eu odiava, não gostava. Eu costumo dizer que eu era um Saulo na vida, né? Mas Saulo, ele perseguiu os cristãos até por um motivo justo, né? Porque Paulo, a Bíblia vai dizer que ele era zeloso pela lei. Paulo era um homem zeloso da lei, conhecedor, praticante, e por zelo da lei, Paulo perseguiu os cristãos da época. Eu não conhecia a Deus e também não acreditava que o diabo existia. Olha que confusão, irmão Fábio, né? O homem, na sua ignorância, na sua falta de conhecimento, porque o homem, quando ele não caminha nos caminhos do Senhor, ele não se interessa em conhecer a Deus. Conhece a Deus de ouvir falar, né? Se torna religioso na Semana Santa, ou comemorado sexta-feira da Paixão. Então as pessoas, aquele dia eles se tornam cristãos, né? Mas passou aquele dia, volta tudo novamente como era. Então eu era uma pessoa católica, nascido no berço católico. Minha mãe, ela sempre foi uma pessoa que procurou conhecer a Deus, e daquilo que me ensinaram era aquilo que ela seguia. E ela, sendo católica, ela procurou passar para nós o que ela aprendeu. Inclusive, todas as noites, ali, uma cidade por nome de Itabaianinha, para quem não sabe a qual cidade que eu estou me referindo, automaticamente você deve ter assistido. Um dia passou na programação do Fantástico e foi denominada a Cidade dos Anões, Itabaianinha. Por que a Cidade dos Anões? Foi feita uma pesquisa e descobriram que é a cidade que mais tinha anão, pessoas de pequena estatura, né? Então eu sou daquela cidade, e minha mãe
todas as noites, antes de dormir, ela praticando a sua fé, aquilo que ela conhecia, ela colocava todos os seus filhos de joelho, em volta da cama, e ela nos ensinou a orar, a oração do Pai Nosso. Só que lá tinha um costume de orar o Pai Nosso, ela ia falando e a gente repetindo. E eles tinham, no final da oração do Pai Nosso, eles acrescentavam alguma coisa a mais da parte deles, né? Então ela ensinava a oração, e no final da oração do Pai Nosso, ela dizia assim, lá no norte usa muito a expressão botar, né? Aqui em São Paulo é colocar. Então ela dizia assim, botaram nossa bênção, e a gente tinha que dizer amém. E eu, todas as vezes que minha mãe fazia a oração do Pai Nosso, no final, quando ela dizia botaram nossa bênção, aí eu dizia botaram. Mas não era para dizer botaram. Então todas as vezes eu cometi esse erro. Mas assim, o que é que eu quero passar para vocês? Para os irmãos, até mesmo para você que não conhece o Evangelho, você está tendo a experiência de conhecer os costumes, os ensinamentos, as pessoas que não conhecem a Deus pela palavra, porque a palavra de Deus vai nos dizer: errais por não conhecerdes as Escrituras. Então o homem erra quando ele procura se aproximar de Deus por aquilo que lhe falaram, muitas das vezes até sem base bíblica. A diferença, o que diferencia o cristão das pessoas que se denominam católicas, é que os cristãos, eles examinam as Escrituras, porque o próprio Jesus, ele adverte dizendo: examinai as Escrituras, porque vós cuidados de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus está dizendo: olha, a palavra, ela testifica de mim, ela testifica do Pai. E minha mãe, como eu estava dizendo para os irmãos e as pessoas que nos ouvem, nessa noite de sábado, eu creio, irmão Fábio, que muitas pessoas estão sendo chamadas, estão sendo atraídas pelo testemunho. Está aqui um homem que outrora não era cristão, não gostava de crente, e a última coisa que eu imaginava é que um dia eu seria um servo do Senhor, e muito menos, por misericórdia e bondade da parte de Deus, que eu chegaria um dia a pastorear um rebanho, a cuidar de um rebanho, pela misericórdia e bondade da parte de Deus. E nessa trajetória, minha mãe veio para São Paulo. Eu sempre gosto de testificar assim quando eu prego na praça. Algumas pessoas têm curiosidade de saber, né? É bem simples. O que faz o nordestino migrar para São Paulo? Simplesmente porque São Paulo tem emprego. São Paulo, você monta uma barraca ali na esquina, vai vender churrasco, você consegue ganhar a vida. Na minha terra, na época era muita necessidade, uma família muito pobre, como as pessoas dizem, né? Pobre, pobre de maré desci. E minha mãe vindo para São Paulo, trazendo os filhos, para tentar, como as pessoas dizem, né? Tentar a sorte em São Paulo. Então, o que nos trouxe a São Paulo foi a fome, a necessidade. Minha mãe foi trazendo aos poucos, até que ela conseguiu trazer todos os seus filhos. E quando minha mãe veio para São Paulo, ela tinha uma irmã, que é minha tia. Elas moravam vizinhas, só que as duas eram intrigadas. A minha tia, ela era muito ciumenta, e ela achava que minha mãe tinha um interesse no meu tio. Então, por esse motivo, era uma olhar na face da outra, elas discutiam. E quando a minha tia ficou sabendo que minha mãe vinha para São Paulo de mudança, ia trazer todos os filhos, ela disse: é doida, vai para São Paulo com esse monte de filho
E nós vimos para São Paulo, debaixo de uma maldição, a qual a minha tia lançou. E ela disse: os homens vão virar todos bandidos e as mulheres vão ser todas prostitutas. Mas a palavra de Deus, ela nos afirma que Deus é aquele que quebra o jugo. O Senhor, Ele é aquele que lança por terra toda maldição que alguém lança sobre alguém. E nós vindo para São Paulo, eu tinha 12 para 13 anos, quando vim para São Paulo, e Deus foi trabalhando. O Senhor começou a salvar a família, iniciando primeiro pela minha irmã mais velha, hoje ela é diaconisa, irmã Jane. Ela veio com um tio meu que era da Igreja Batista, e através desse meu tio, ela teve o privilégio, a oportunidade, e ela abraçou essa oportunidade, e ela aceitou a Jesus. E como aquela palavra, quando Paulo estava preso, e o carcereiro estava responsável por guardar a prisão, mas Deus fez algo tremendo ali, que as portas do cárcere se abriu quando eles adoravam a Deus, quando eles louvavam o Senhor, por volta de meia-noite. As portas do cárcere se abriu, o carcereiro, quando ele deu por si, a porta do cárcere estava aberta. Milagrosamente, aquela porta daquela prisão, ela foi aberta. E a palavra de Deus vai nos dizer que o carcereiro, ele tira a sua espada para se decapitar, para tirar a sua própria vida. Então Paulo brada e diz: não faça tal, porque todos nós estamos aqui, ninguém fugiu. A Bíblia vai dizer que cai o temor de Deus sobre a vida daquele carcereiro, porque ele pode contemplar, aleluia, glória a Deus, o milagre de Deus se manifestar, o poder de Deus se manifestar naquele lugar, e as portas do cárcere foi aberta. Então o carcereiro, cai o temor sobre ele, e ele olha para Paulo e diz: e agora, o que eu faço? Então Paulo se dirige àquele carcereiro e diz: olha, creia no Senhor Jesus, e será salvo, tu e a tua casa. E aquele homem foi salvo, porque ele creu na pregação, na mensagem que Paulo, homem de Deus, direcionou ao carcereiro. Desta mesma forma, chegando em São Paulo, minha mãe se converte. Todo mundo sabe que na casa da pessoa que não é cristão, Natal e Ano Novo, assim como todas as famílias, na casa da minha mãe, o forró começava à tarde, passava a noite, amanhecia o dia e atravessava o dia. Isso comemorativo Natal e também na comemoração do Ano Novo. Era uma festa que iniciava ao cair da noite, varava a noite, madrugada dentro, amanhecia o dia e passava aquele dia em festa. Acontece que quando minha mãe, eu fiquei sabendo que minha mãe aceitou Jesus, o inimigo das nossas almas, ele disse: olha, acabou. Ela acabou com tudo, não vai ter mais festa, não vai ter mais forró, não vai ter mais bebedice, não vai ter mais isso, acabou. Uma ira tomou conta do meu coração e eu me revoltei contra minha mãe, porque o inimigo estava colocando aquilo para mim como se fosse algo muito precioso, como se fosse algo muito bom, algo que nós estávamos perdendo. E eu me lembro, a primeira vez que eu fui na casa da minha mãe, após ela ter aceitado a Jesus, eu afrontei a minha mãe, eu disse um monte de desaforo para ela. Eu disse para ela mais ou menos assim:
Então quer dizer que agora a senhora é crente. Quer dizer que agora eu vou passar nas esquinas e vou ver a senhora no meio de um monte de homem, gritando que nem uns loucos. Porque eu estava me referindo ao trabalho que os cristãos fazem, evangelizando, pregando o evangelho, anunciando as boas novas de salvação. E eu, por não entender, eu usei aquele momento como afronta e, entre aspas, até insinuando algumas coisas desagradáveis. Quando eu disse que eu encontraria ela com um monte de homem, eu estava desrespeitando a minha mãe. Minha mãe calada estava, minha mãe calada ficou. O tempo passou e eu comecei a vivenciar algumas situações que, quem sabe você que me ouve nesta noite, eu creio. A Bíblia diz que Deus, Ele é aquele que pelo Espírito Santo de Deus, Ele faz do vento os seus mensageiros. E eu creio que esta palavra nessa noite, ela está indo de encontro à lacuna que existe dentro do teu ser, dentro da tua alma. Muitas indagações que ninguém, até o dia de hoje, pode te esclarecer, pode te explicar. Mas deixa eu te dizer, meu querido, meu amado e meu prezado ouvinte que nos ouve através desta emissora, que o Senhor abriu essa porta nesta noite para anunciar o Evangelho, para falar das maravilhas do Senhor, para testificar das bênçãos do nosso Deus. Eu creio que nesta noite alguma coisa vai começar a mudar dentro de você. A partir de hoje eu profetizo pelo poder da ministração da palavra de Deus, pelo poder do testemunho, para a glória do nome do Senhor, nosso Deus. Falo na autoridade do Espírito Santo do Senhor, que a partir de hoje, Deus vai começar a mudar o rumo e a história da sua vida. Colocará um ponto final em uma vida de derrota, para escrever na sua vida uma história de vitória, para a glória do nome do Senhor. Fábio, fica à vontade enquanto eu tomo água. Amém? Fique à vontade, o pastor tem água, tem refrigerante, o pastor pode ficar totalmente à vontade. Irmãos, é muito gostoso quando a gente fala do amor de Deus, da palavra de Deus, de maneira com força, com vontade, com coragem. Eu fico feliz quando convido alguém aqui para vir no nosso humilde estúdio. Como os irmãos veem aí do outro lado, nós ainda estamos, a gente está voltando ainda, estamos nos recuperando, estamos remontando todo o cenário ainda. Mas o pessoal que vem aqui, os irmãos que vêm aqui, os irmãos vêm com amor, chega aqui, se põe para fora, e isso é muito gostoso. Inclusive, esses dias atrás, convidei uma missionária para vir aqui. A missionária entrou, estava suando, parecia que estava chovendo. E eu falei, missionária, fica à vontade, tenta relaxar, toma uma água. A missionária tremia. Mas daqui a pouco, quando ela abriu a Bíblia, começou a falar sobre Zaqueu, eu creio, assim, dentro de mim, que Deus tomou a missionária aqui. E a missionária aumentou o tom de voz e começou a falar, e o negócio começou a crescer e foi bênção. E da mesma maneira está sendo agora. Pastor Geraldo, o pastor falou um assunto aí relacionado ao seu testemunho de vida, sobre a sua mãe, sobre Natal e Ano Novo. E uma coisa me chamou a atenção agora para esse comentário. Eu vou te perguntar, particularmente, é pecado nós que somos evangélicos comemorar o Natal na sequência, virada de fim de ano? Bom, Fábio, veja bem, é um assunto muito importante, muito polêmico, até porque alguns cristãos, eles comemoram usando
as mesmas formas de comemorações das pessoas que não são conhecedoras do Evangelho. Na realidade, nós que já nascemos para Deus e que já morremos para o mundo, nós temos todo o motivo, toda a razão de comemorar o Natal. Porém, que não seja usando aqueles apetrechos de uma certa idolatria. Por exemplo, usando uma árvore, aí enfeitando com lâmpada, pendurando ali alguns apetrechos, e aquela árvore, ela fica ali dizendo que chegou o Natal. Eu sirvo ao Senhor há 35 anos, nunca usei, a partir do dia que eu me converti, inclusive a gente que tem os filhos, eles nascem, crescem, e eles começam a perceber que na casa do amiguinho, lá eles comemoram o Natal um pouco diferente, né? Tem uma árvore, prepara uma ceia, especificamente à meia-noite, eles se sentam para se confraternizar, e assim eles comemoram o Natal. Lá que não é cristão, tem um forró, tem um baile, tem bebidas. Então assim, primeiramente, Jesus não nasceu em dezembro. É uma data mentirosa. Depois, nós que já nascemos para Jesus, Natal para nós é o dia que Jesus nasceu dentro de nós, que nós nascemos para Deus. Então nós temos até motivo para comemorar o Natal. Porém, Fábio, não me ignore os demais irmãos, é um assunto polêmico, né? Nunca chegaremos a um dominador comum, visto que algumas pessoas usam alguns argumentos. Não, porque tem que comemorar assim, porque é um dia muito importante, foi determinado. Nós devemos até comemorar o Natal, porém não o Natal que o mundo comemora. Porque o mundo comemora o Natal eles querem dizer o nascimento de Jesus. Como que eu posso comemorar o nascimento de Jesus? Bebendo bebida alcoólica, tomando bebidas fortes. Outros até comemoram o nascimento de Jesus prostituindo, enfim. É um dia em que a carne está eufórica. Já o Ano Novo, eu comemoro um pouco mais do que o Natal. Não que o Natal não seja importante, sim, o Natal do nascimento de Jesus, não o Natal que o mundo comemora, né? Algumas igrejas até montam lá uma árvore, eles chamam árvore de Natal, fazem ali uma ceia, e eu quero falar um pouco desta ceia que o mundo comemora, né? Às vezes o pai, ele passa o ano inteiro maltratando a esposa, traindo, maltratando os filhos, mas quando chega véspera de Natal, 24 para o dia 25, aí ele deixa aquele velho homem e ele agora, movido, né, porque tem pessoas que dizem, né? Você já deve ter ouvido falar, né? O espírito natalino. O espírito natalino não é o espírito de Deus, não tem nada a ver. Mas o espírito natalino entra nessas pessoas e elas movidas, por que não dizer,
convertidas pelo dia, elas entram nesse clima. Então naquela noite, o homem que era espancador, ele está possuído pelo espírito natalino. Aquela noite, ele procura reaver os seus conceitos. Mas aí, irmão Fábio, e amados irmãos, você que me ouve, quando passa aquele dia, volta tudo de novo. Então, na realidade, é um fingimento. É diferente da forma que nós, os cristãos, tratamos a nossa família. Que nós nos confraternizamos. Então, por esse motivo, eu vejo muita hipocrisia. Eu vejo muito fariseísmo na comemoração do Natal. Se o Natal, aí vem o Natal do mundo, é o Natal do presente, é o Natal, se você tem dinheiro você comemora, se você não tem dinheiro não foi Natal. Eu vi um amigo dizer isso para mim: rapaz, esse ano eu não tenho nenhum motivo para comemorar o Natal. Por quê? Porque foi um ano ruim, eu não tenho dinheiro. Então o Natal que o mundo comemora é o Natal do presente, é o Natal da festa, é o Natal da bebedice, é o Natal que o cara, ele faz uma compra no cartão de crédito para fazer um banquete para sua família. E ele vai passar um determinado tempo em aperto porque ele pôs na mesa o que ele não podia, mas é o Natal, ele quer comemorar com a família. Então, Fábio, no meu conceito, na minha igreja, eu ensino a respeito disso. Aí alguém pergunta: pastor, aonde o senhor vai passar o Natal? Eu digo: qual o Natal? O Natal do mundo ou o Natal do nascimento de Jesus? Porque a tendência do mundo é desvirtuar aquilo que é sagrado por aquilo que é profano. Eu pergunto: o que tem a ver o pinheiro com o Natal? Se a gente se aprofundar na leitura, o pinheiro tem origem idólatra. Velho Testamento, a palavra nos mostra que eles sacrificavam embaixo da árvore. E existe passagem na Bíblia que descreve acerca do pinheiro. Então, em vez de ser uma coisa bonita, se torna uma coisa idólatra. E nós trouxemos, muitas das vezes, os maus costumes da vida da incredulidade para agora uma vida que vivemos com Cristo. Então, Paulo, ele nos adverte a nós nos despojar da velha criatura, do velho homem, para experimentar o novo nascimento na pessoa de Jesus Cristo. Glória a Deus. Ano novo, finda-se um ciclo de 365 dias. Você iniciou e você terminou. E hoje todo mundo sabe por que comemoramos o ano. Porque observamos que muitos iniciaram, mas não terminaram. Deus é Ele que sustenta a nossa vida. Se estamos ainda em cima desta terra, é porque Deus tem nos permitido. Então, coisa linda é o dom da vida que Deus nos deu. E principalmente quando essa vida ela é vivida nos caminhos do Senhor. Se a vida já é maravilhosa, servindo a Deus, andando com Jesus, é muito melhor. Aí agora a vida passa a ter o verdadeiro sentido da vida. Então, eu sinceramente, meus filhos hoje estão crescidos, um já está casado,
o outro já está com 19 anos, já está namorando, está em busca da sua, que vai ser a sua futura esposa, e eles perguntavam: pai, por que a gente não comemora o Natal? Eu disse para ele, mas quem disse para vocês que a gente não comemora? A gente não segue o mesmo caminho do mundo, mas nós podemos comemorar sim, desde que seja comemorado o Natal do nascimento de Jesus. Mas eu não comemoro o Natal do mundo. E eu vou citar um personagem. O Natal, ele tem um personagem por nome de Papai Noel. Então veja que a atenção, ela perde o foco, que é o nascimento de Jesus, e o foco do Natal passa a ser Papai Noel e presente. Então o comércio em si, ele desvirtuou aquilo que era para ser louvável em uma coisa que não traz nenhuma glória para a pessoa de Jesus. E sempre que alguém me aborda, eu digo: escute, o que você acha? Por exemplo, Fábio, que dia e que mês é a data do seu aniversário? Meu aniversário é 3 de março. Você nasceu 3 de março, isso? 14 de março. 14 de março. Fábio nasceu no dia 14 de março, então o aniversário dele, a data natalina dele é 14 de março. Vamos supor que alguém desinformado preparasse uma festa para o senhor e levasse a sua festa em vez de 14 de março? Por engano, o senhor chegasse na sua casa numa data contraditória à sua data natalina, e lá está um bolo preparado e as pessoas para cantar parabéns. Ela já entendeu. A Sofinia já pegou. Aí você iria dizer o quê? Peraí, vocês estão errados. Eu não nasci nessa data, eu nasci no dia 14 de março. Então, a Bíblia fala para a gente não amar, não praticar a mentira e nem ser amante da mesma. Apocalipse, seu capítulo 22, se não me falha a memória, versículos 15 a seguir, lá vai dizer que ficaram de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os que se prostituem, os beberrões, aqueles que amam e cometem a mentira. Estes, o próprio Jesus está dizendo que esses não vão entrar, porque nós sabemos que o pai da mentira é o diabo, e a Bíblia vai dizer que os que mentem são filhos dele. E nós, os cristãos, a Bíblia nos adverte a falar a verdade, ainda que soframos o dano. A palavra de Deus, ela vai nos advertir a sermos verdadeiros, ainda que soframos o dano. Falemos ou falamos a verdade. Então, por esse motivo, eu não comemoro o Natal. E o Ano Novo é fim de um círculo de dias para iniciar um outro círculo. Então, principalmente nos dias de hoje, né? Estamos caminhando para 2 anos em que uma pandemia assolou os 4 cantos da terra. Perdemos muitos irmãos, muitos amigos se foram, enfim. Mas assim aprovou Deus nos guardar e nos preservar em vida. Esse que vos fala, inclusive, eu sou um testemunho vivo de que quando você coloca a sua vida na presença de Deus, você não é abalado. Glória a Deus. Prova disso é que na época da pandemia foi a época que eu mais preguei na praça. Foi a época que eu, movido pelo Espírito Santo de Deus, intensivei mais as pregações. Se eu fazia sábado e domingo, eu comecei a fazer na segunda, eu comecei a fazer na terça-feira, na quinta, Praça do Estela, Praça do Pimenta e Praça
do Marcos Freire. Então, eu senti da parte de Deus a necessidade. As pessoas amedrontados, inseguros, e as pessoas abriam as suas janelas, seus vitrôs, as suas portas, e de lá eles ouviam a palavra de Deus. E alguém dizia: você não tem medo de ser acometido? Eu dizia para essas pessoas, como disse Paulo, porque eu tenho por certo que o morrer é ganho e o viver é Cristo. Esta era e é a minha convicção até os dias de hoje, visto que hoje estamos vivendo aí uma tensão de alguém que quer implantar no nosso país o comunismo. Todos nós que lemos a Bíblia, tememos a Deus, que temos revelação da parte de Deus do que vai acontecer, do que pode acontecer. Então algumas pessoas estão atemorizadas. E eu digo sempre, não é um indivíduo que está ameaçando a igreja, porque ele não tem nenhuma autoridade. E digo como disse o servo do Senhor, quando Jesus, ele diz para aqueles homens que lhe interrogavam: você não fala nada? Cadê? Você não dizia que era poderoso? E agora? Então Jesus, ele dizia para aqueles homens: olha, nenhum poder você teria sobre a minha vida, se do alto não lhe fosse concedido. Glória a Deus. E eu preguei o Evangelho, continuo pregando, amo evangelizar, sou um pregador de praça, de rua, não sou muito de pregar em púlpito. Pregar em púlpito, irmão, é muito fácil. É muito fácil. Porque você está falando a pessoas que temem a Deus. Agora, eu costumo dizer que você ir na rua, na praça, cumprindo Marcos 16:15, quando Jesus ordena os seus discípulos, ele diz, Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E Jesus, ele diz, olha, quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Em outro texto, ele não diz que será, porque a palavra será é futuro, mas ele traz a palavra futuro, ele traz para o presente e ele diz, já está condenado, porquanto não crer no unigênito Filho de Deus. Então, meu amigo, você que me ouve nesta noite, religião não pode salvar. Glória a Deus. Praticar boas obras não pode salvar. Aí alguém vai dizer, pastor, por que o Senhor diz assim? Porque existem pessoas se apegando à obra da caridade. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela vai nos dizer que a obra sem a fé, ela é morta. E vice-versa. Assim também como a fé sem a obra ela é morta, e a obra sem a fé. Então, o apóstolo vai dizer, me mostra a sua fé através da sua obra, que eu me mostro a minha obra através da minha fé. Ambos têm que trabalhar junto. Eu costumo dizer que se a caridade salvasse, todo dono de padaria, em especial aqueles que em alguns momentos chega alguém lá no seu balcão, no seu comércio, olha, eu não tenho dinheiro para comprar, o senhor pode me dar um pão? E por que não dizer, né? Se a caridade salvasse, se o pão salvasse, Deus não enviaria Jesus. Deus diria para o homem, olha, faça uma padaria e dê pão a quem tem fome, e você vai ser salvo. Não.
Mas nós os cristãos, irmão Fábio, nós praticamos a caridade não para ser salvo, mas nós praticamos a caridade porque somos salvos. É isso que algumas pessoas, na sua ignorância, ainda não entenderam. Acreditam que a caridade pode salvar. Não. Em nenhum outro há salvação. Nenhum outro nome há dado pelo qual possamos ser salvos, senão pela pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você possa crer, que você possa aceitar a Jesus e praticar a justiça, executar na sua vida toda a justiça de Deus. Amém? Irmão Fábio, espero que tenha sido satisfatório a minha resposta ao Senhor e aos demais irmãos. Irmãos, se porventura o Senhor discorda daquilo que eu falei, eu vim aqui para expor aquilo que eu entendo e da forma que eu entendo e da forma que eu também pratico, sem querer ofender ninguém, mas eu expus aqui o meu entendimento. Amém, amados? Amém. É que na verdade eu fiz essa pergunta porque essa pergunta ela já tinha vindo para mim já, sobre o espírito natalino que eles falam, né? E algumas pessoas falam assim: é proibido, é pecado, principalmente relacionado ao pecado, comemorar o Natal? Aí às vezes vem aquela coisa, nós dizemos assim: depende, realmente, o pastor tem razão, eu concordo com o que ele falou, vai depender do modo que nós vamos comemorar ele. Por exemplo, o cristão, eu, no meu ponto de vista, talvez o pastor concorde comigo ou não, no meu ponto de vista, o cristão, ele pode fazer o seu jantar em família, reunir a família e ter um jantar. Ok, concordo, mas o pastor falou uma coisa aqui que também me chamou a atenção e eu concordo profundamente. Sim. Tem muitas famílias, irmãos, entendam bem, pelo amor de Deus, a gente não está aqui criticando ninguém, nem jogando indiretas, ok? É apenas um assunto dentro do texto que nós estamos falando. Então, veja bem, eu concordo sim, profundamente com o pastor. Sim. Eu conheço famílias, e já tive casos, até na minha mesmo. Sim. Passa um ano, 12 meses, não dá um oi por telefone, não liga, não conversa. Mas quando chega a data comemorativa, 24 para 25 de dezembro, a família quer se reunir. Uma outra certa ocasião, eu questionei isso até com a minha esposa. Eu falei: sabe uma coisa que eu acho interessante? Famílias nossas, parentes nossos, passam praticamente 10 meses e meio sem mandar uma mensagem no telefone. Aí quando chega final de ano, final de dezembro, quer se juntar para fazer churrasco. Vamos se confraternizar. Mas pelo amor de Deus, você já pensou se Jesus fosse assim? Jesus se deixa o ano todinho. Deveria chamar agora para o churrasco, né? Visto que a carne está em alta, a gente pode comprar, então você chama agora. Não vai chamar. Aí sabe o que isso me faz lembrar, pastor? Sim. Sabe o que esse assunto me faz lembrar? Quando eu estava lá no Pernambuco, na minha cidade de Natal, tinha um irmão lá que era vizinho da igreja, que ele era crente a cada 12 meses. Ele ficava de janeiro ao final de novembro, bebendo, farreando, fazendo o que queria. Mas quando chegava entre dia 25 de dezembro, perdão, dia 25 não, do dia 26 para o dia 27, já chegando ao dia 31, ele ia para a igreja e se convertia. Só que do dia 1º para o dia 2 de janeiro, ele já não estava mais na igreja, já tinha se desviado. Agora eu te pergunto, você que está sintonizado, põe nos comentários aí, me pergunta por quê. Por que o pastor acha que ele fazia isso? Comovido pelo Espírito não de Deus, né? É o chamado Espírito natalino, né? Fábio, eu sei que o assunto está muito bom. Mas vamos deixar o louvor? Bora? Com certeza, vamos sim. Depois continua. O pastor vai estar louvando, eu vou estar atualizando ali o sistema, que eu estou vendo que está dando uns picotes aqui, mas está indo bem legal aqui. O pastor vai estar louvando,
Enquanto isso eu tomo água, atualizo aqui o sistema e daqui a pouco a gente volta com esse assunto. E dizendo para você que você está sintonizado na rádio Pentecoste Online, emissora gospel. Podemos, Fábio? Podemos, pode ir, pastor, está aberto. Deixa um louvor aqui na minha adoração ao Senhor. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois o meu fogo é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os teus limites. Eu me sinto tão seguro em tua presença, ó Altíssimo. Não há vergonha, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. Que a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Glória a Deus. Bora lá. Bênção de Deus. Aleluia. Eu tenho uma voz aí que eu acho... Eu não tenho essa voz ainda, né? Eu não tenho essa voz aí. Eu queria ter essa voz. Glória a Deus. Mas eu tenho, inclusive, pastor Geraldo, Sim, senhor. eu já tentei louvar esse louvor sozinho, mas não deu certo. O negócio é louvar ele em grupo, né? É verdade. Eu não tenho essa voz. Mas o pastor tem uma voz aí que dá pra gente fazer aí um show ao ar livre, como ele gosta de fazer show, né? E eu até me proponho aí a gente fazer barulho no meio da rua qualquer hora dessa, hein, pastor? Tá bem? Irmão, deixa eu só voltar aqui rapidinho aqui com o meu comentário. E o pastor já vai estar retomando já ao testemunho que ele estava contando e nos dando aí alguns exemplos do que pode, o que não pode, principalmente a respeito dessas festas que nós comemoramos aí na chegada de final de ano, né? Irmãos, quando eu estava falando sobre o assunto desse jovem rapaz aí que sempre final de ano se convertia e 1º de janeiro ele se desconvertia, sabe o que era isso? Ele tinha medo, porque muitas pessoas pregam, eu não sei se o pastor já ouviu e você ouvinte, que tem alguém que prega que acredita que Deus vai voltar final de ano. Por que Deus vai voltar final de ano? Aí eu pergunto. E tem pessoas que respondem assim, ó, você já pensou que o mundo inteiro para final de ano para comemorar? Então eu acredito que Deus vai pegar muita gente de surpresa no final de ano. Então essa pessoa colocou isso na mente
E todo final de ano se convertia. Ah, mas o mundo não acabou. Na segunda-feira, vamos lá. Então agora eu vou voltar para o mundo de novo. Pastor, dá uma breve pincelada, mais ou menos, nesse assunto. E nós podemos já voltar com o assunto, ponto, que é o assunto-chave do pastor Geraldo. Inclusive, o pastor Geraldo hoje, ele foi convidado para ficar à vontade. Ele fala mais, eu falo menos hoje aqui, né? E daqui a pouquinho, nós vamos entrar em uma palavra, ok? Mas antes de mais nada, pastor, eu quero convidar o pastor, eu quero convidar você de casa, para a gente fazer aqui um minutinho de oração, para a gente orar, porque eu acredito que cada vez que nós fechamos os nossos olhos, nós nos curvamos diante de Deus, nós vemos conversar com Deus, eu acredito que o negócio ele fica melhor, as coisas começam a melhorar. E tudo que nós precisamos para ter a nossa vida em perfeito estado, em comunhão, não é? Para a gente estar unido, feliz, nós temos que ter oração. E depois disso, pastor, eu quero só ler um versículo. E eu gostaria de uma opinião muito importante sua. Como o pastor citou o assunto de comunismo, e é uma coisa também que está me chamando muita atenção, e está vindo para dentro das igrejas também algo que está me deixando entristecido. Eu vou te perguntar, vamos ver o que o pastor vai dizer sobre isso, ok? Irmãos, eu convido você nesse momento para estar fechando os seus olhos e estar fazendo uma pequena oração, e nós já voltamos já com o pastor Geraldo, ok? Senhor, Deus e Pai, Jesus, nós te agradecemos, meu Deus, por mais um dia na tua presença. Senhor, nós sabemos que esse estúdio aqui de rádio eu considero, meu Deus, como o teu templo. É por isso, meu Deus, que nós viemos aqui, está, meu Deus, nos prostrando diante de Ti, para estar falando do seu amor e da sua misericórdia, levando, meu Deus, o seu amor e a sua palavra aos ouvidos que precisam ouvir, aqueles que estão com o coração abatido, que estão com o coração angustiado. Meu Deus, eu venho te pedir, Senhor, nesta noite, neste momento, Pai, que venha, Senhor, estar com aquelas pessoas que estão hospitalizadas, aquelas pessoas que estão no leito de UTI neste momento, precisando de Ti. Senhor, venha continuar conosco nesta noite, neste lugar. Meu Deus, venha continuar, Senhor, nos ajudando, nos abençoando, nos cobrindo com o Teu sangue, Senhor, nos deixando debaixo das Tuas santas mãos. Meu Deus, eu venho te entregar todos os ministérios da face desta terra. Meu Deus, venha, meu Deus, estar conosco a todo momento. Senhor, venha nos ensinar, meu Deus, a cada vez mais estar orando, a estar falando do seu amor e misericórdia. Meu Pai, venha resplandecer dentro do meu lar, dentro da minha casa, junto à minha família. Glória a Deus. Meu Deus, eu venho colocar nas suas mãos, Senhor, toda esta nação, Senhor. Que a Tua graça venha transformar. Está fazendo um milagre. Abençoe esse lar, esta emissora. Meu Deus, eu venho colocar, meu Deus, essa programação das suas mãos, da sua filha, que o Senhor venha auxiliar aqui, Senhor. Deus, o Senhor sabe que nós aleluia, estamos aqui, meu Deus, procurando ali, Senhor, meio financeiro, do computador, procurando querer correr para ganhar dinheiro, não. Eu creio que muitos estão sendo alcançados nesta noite, pessoas que precisam, através, Senhor, da pregação do Evangelho, Deus, por tudo que dessa o emissora online. Deus, agradeço, meu Deus, pelo abençoe e esteja provendo tudo, a todos suprindo, Deus, Senhor, que estão contigo, a necessidade, a todos que estão tudo aquilo que essa emissora precisa, a todos que estão para que possa, Senhor, ter o de bom e de melhor conosco, para a transmissão e o teu nome vai ser glorificado. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Que Deus continue abençoando a vida de todos os ouvintes. Pastor Geraldo, fique à vontade para estar dando uma pinceladinha nesse assunto que nós comentamos anteriormente. E na sequência, eu vou ler um verso. Sim, senhor. Um verso, não, um capítulo. São 1, 2, 3 versos. E eu vou te explicar o porquê dele. Sim. E eu quero ouvir a sua opinião. Fique à vontade. Sobre o movimento do comunismo. Isso, não. Anteriormente nós falamos sobre a família distante que se aproxima ao final de ano. Sim. E eu dei o exemplo desse cidadão que era meu vizinho lá no norte, sim, que se convertia no final de dezembro, mas em janeiro se desconvertia. Isso porque tinha pregação que Deus vai voltar no final de ano. Qual é o seu ponto de vista? Amados, segundo o que Jesus Cristo nos ensinou no sermão de São Mateus, se não me falha a memória, capítulo 24,
ele vai dizer: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Porque dirão, eles aqui, eles ali. Enfim, tratando a respeito da volta eminente do Senhor Jesus, alguém pergunta para Jesus quando se daria, quando seria a sua vinda. Então Jesus, ele adverte, dizendo: olha, vocês tomem cuidado, porque quando estiver próximo, vai surgir muitos falsos profetas, vai acontecer muitas situações indesejadas. E ele foi citando que haveria fome, peste, guerra, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, irmão contra irmão, pai contra filho, e assim sucessivamente, um grupo de situações indesejáveis. Então Jesus, ele usa sinais que precederiam a sua vinda. Enfim, falando a respeito do arrebatamento da igreja, a palavra arrebatamento quer dizer tirado com força. Enfim, esta é e esta tem que ser a esperança da igreja. A esperança da igreja não está em que surja um político, um homem bem intencionado e que venha resolver o problema da humanidade, e por que não dizer, o problema do mundo existente o qual nós vivemos. Deixa eu te dizer, por mais bem intencionado que surja, que se levante algum homem com poder político, jamais este homem ou quem quer que seja conseguirá resolver, solucionar todo o problema da humanidade. E até porque a esperança dos fiéis, daqueles que realmente se converteram a Jesus Cristo e que espera a sua vinda no arrebatamento, nós não depositamos a nossa fé que o homem vai resolver, mas nós aguardamos o aparecimento do Filho do Homem, de Jesus Cristo, que ele nos prometeu que ele haveria de voltar. Mas eu quero fazer um comentário no tocante a esta pessoa, ou referente a outras pessoas que procedem da mesma forma que esse amigo do Fábio ali no Pernambuco. Isso, lá mesmo. Mês de dezembro, mês que as pessoas estão possessas, possuídas pelo espírito natalino. Porém, deixa eu te dizer, afirmo categoricamente mais uma vez que a manifestação do espírito natalino não tem nada a ver com o espírito de Deus. É um espírito paralelo, ilusório, enganador e que leva as pessoas a acreditar. Natal comemora-se o nascimento de Jesus, embora Jesus não nasceu em dezembro, mas eu preciso melhorar o meu caráter, o meu procedimento, e aí as pessoas, elas ficam vulneráveis pela data. Então veja que nós que servimos a Deus, não há nenhuma mudança.
Janeiro, o crente é o mesmo. Fevereiro, março, abril, todos os meses do ano, o cristão não muda de conduta. Porque nós somos dirigidos pelo Espírito de Deus, guiados, conduzidos e aprimorados. E não tem sentido nenhum, quando chega o mês de dezembro, as pessoas ficarem mais dóceis, mais amáveis, mais confraternizadas, comovidas. Então, é um falso, é uma falsidade na realidade, essa comoção. Então as pessoas, elas se convertem pelo dia, mas nós que servimos a Deus, nós fomos convertidos, convencidos e convertidos ao Senhor pelo Espírito de Deus, o Espírito da verdade, que Jesus, ele disse que o mundo não pode receber porque não conhece. Mas nós que ouvimos a pregação do Evangelho e abrimos o nosso coração e deixamos que o Espírito Santo de Deus, ele viesse nos convencer, pregador, pastor, nos convencer de quê? Nos convencer porque a palavra de Deus nos diz que o Espírito de Deus, ele não contenderia para sempre com o homem, mas antes ele convenceria o homem do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Então, irmão Fábio, essa comoção, essa confraternização, ela é simplesmente algo que não é verdadeiro, porque é uma confraternização forçada pelo dia. Então, é uma confraternização que vem de fora para dentro. É diferente de nós. Nós somos transformados de dentro para fora. E isso reflete em nós a imagem, o semblante. E nós começamos a exalar o bom cheiro de Cristo, como nos diz a palavra. Então, assim, essa é a diferença. Então, estamos aqui no mês de outubro, mês 10, faltam mês 10, mês 11, mês 12, estamos aí há 3 meses de novamente vivermos a mesma história. Está aí, está chegando, e parece que foi ontem, né? Que foi dezembro, e já estamos em outubro. A própria ciência do homem comprova que os dias estão passando muito depressa. Mal começamos o ano e já estamos em outubro. Hoje, dia 8 de outubro, é isso? É hoje. 8 de outubro, exatamente. Então, assim, esse é o meu ponto de vista e a minha colocação. E aí o irmão fica à vontade para fazer a leitura aí da palavra. Amém. Deus abençoe, Deus abençoe aí a vida do pastor sobre essa pequena pincelada aí que ele deu. Que fique bem claro, tá? Para os irmãos aí, vamos prestar bem atenção, abrir nossos olhos em alguns pontos. Pastor, agora vamos entrar num assunto polêmico, coisa bem breve também. Sim. E depois dessa polêmica aqui, o pastor já pode ficar à vontade para vai estar louvando, mas faz um louvor, conclui o seu testemunho e entra na palavra. Amém. E vamos até o momento final. Pastor, me diz uma coisa, tem um ministério que eu não vou citar para nós não sermos censurados, amém, ok? Porém, eu discordo totalmente a atitude desse ministério, um ministério muito grande. Sim, senhor. A minha Bíblia, o pastor pode acompanhar no livro de Salmos, você de casa, Salmo 133. Salmo 133, a minha Bíblia diz assim, ó: como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em fraternidade. A palavra fraternidade, ela vem falar amor, ela vem trazer como união, ok? Verso 2, é como um bálsamo precioso
derramado sobre a cabeça, que desce pela barba como se fosse a barba de Arão, até a gola de suas vestes sacerdotais. Esse é o verso 2. Você entendeu, irmão, sobre o verso 1 e o verso 2? Se você entendeu, comenta aqui para mim. Você entendeu, pastor? Verso 1 e verso 2? Com certeza. Pastor, me diz uma coisa. Se a Bíblia diz que é bom que os irmãos vivam em união, o que o pastor acha de um ministério como esse fazer discórdia e separar dos ministérios pequenos? Eu estou vivendo isso porque eu já convidei presbíteros e pastores. E ele disse assim, ó, eu não vou, meu irmão, porque o meu ministério proibiu. Está proibido agora até a gente passar na porta de uma igreja ou tiver um grupo de irmão pregando, falando, a gente não pode nem se envolver mais, tem que passar direto. Eu falei, peraí, tem alguma coisa errada aí. Mas você não é servo de Deus? Sim, ele também não é? Sim. Então por que nós não devemos nos misturar mais? Fica à vontade, pastor. Amados, firmados na palavra, Salmo 183, a leitura que o irmão leu ali é um pouco diferente da minha tradução. Aqui vai dizer, ó comum e com suave é que os irmãos vivam, a minha aqui está dizendo, habitem em união. É como óleo precioso, sobe a cabeça e que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos, das suas vestes, ou dos seus vestidos. Amados, Jesus, o que ele mais nos ensinou, alguém chega para Jesus e pergunta para ele qual é o grande mandamento. Um ensino de qualidade. Ele pergunta, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus pergunta para ele, conheces os mandamentos? Ele diz sim. Desde a minha mocidade os tenho observado. Então Jesus vai dizer para ele, então vai, vende tudo o que tu tens e dá aos pobres, vem e segue-me. O texto vai dizer que aquele moço se entristeceu e foi-se embora. Verdade é que Jesus, ele apenas testou, ele provou, ele estava provando aquele moço. Então o que Jesus estava dizendo para ele? Quando Jesus cita, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus, na realidade, Jesus não estava querendo que aquele moço realmente pegasse os seus bens, vendesse e distribuísse. Até porque, em um outro texto, alguém chega para Jesus e diz, olha, diga a meu irmão que divida comigo a parte dos seus bens. Então Jesus olha para aquele moço e diz, e quem me colocou como divisor de bem alheios? Automaticamente, se o irmão dele tinha, é porque o irmão tinha trabalhado, tinha conquistado. E se aquele não tinha, é porque automaticamente ele não tinha a mesma dedicação e precisava ir à luta. Enfim, baseado em tudo isso, nós estamos vivendo contradições com o que diz a palavra. Inclusive essas pessoas que procedem proibindo o irmão que serve a Deus no ministério A não pode ir cooperar no ministério B. Então nós temos
o entendimento que o reino está dividido. Jesus, ele disse que um reino dividido, ele não subsiste. E o que mais Jesus nos ensinou é o amor ao próximo. É viver uma vida de comunhão. Por exemplo, eu sirvo ao Senhor, sou pastor do Ministério Igreja Pentecostal Nascimento em Cristo. Mas meu irmão Fábio não serve a Deus no mesmo ministério. Se eu colocasse essas coisas no meu coração, hoje eu não estaria aqui, Fábio, me confraternizando, unido com o irmão, para levar a palavra de Deus. O que o Senhor está citando, eu como pastor do ministério, semana passada mesmo, meio da semana, eu encontrei um irmão em Vila Isabel, congregamos juntos, no ministério qual ele continua servindo a Deus. E ele ficou muito feliz, ele perguntou: pastor, como o senhor está? O senhor está bem? E eu tenho um ditado que eu digo, é um slogan que eu uso a dizer, quando alguém me pergunta: o senhor está bem? Eu digo: olha, hoje eu estou melhor que ontem, e amanhã eu vou estar melhor que hoje. É profético. Eu estou profetizando dias melhores para a minha vida. Hoje eu estou melhor que ontem, e amanhã eu vou estar melhor que hoje. E eu disse essas palavras para o irmão, e ali, cumprindo o que diz no Salmo 133 que nós lemos, porque o Salmo 133, irmãos, não é somente para você recitar. A Bíblia em si, se você usa a Bíblia para você recitar, você não passa de um apresentador semelhante àquele que apresentava um programa numa emissora, que ele falava muito grosso, né? Inclusive ele gravou agora os Salmos na voz daquele que era apresentador de uma emissora. Ele falava bem grosso. Ele fala, ele está bem velho, né? Esqueci agora o seu nome. Ele apresentou muito um programa por nome Globo Repórter, uma matéria. É um apresentador que ele tem uma voz que Deus lhe deu, né? Então, se você é um cristão, é um pregador, é um pastor, cuida de um rebanho, e você até ministra Salmo 133, mas quando alguém convida alguém do seu ministério para ir cooperar, e você diz: não, você não vai, porque lá é uma outra denominação. Me desculpe, meu querido, você está proibido de ler o Salmo 133, até para o seu próprio bem, porque Paulo, em um dos seus sermões, ele vai advertir aos irmãos, e ele vai dizer o seguinte, de tal forma, Paulo adverte dizendo: irmãos, tomeis cuidado, para que vocês não sejam reprovados na vossa própria pregação. Pastor, o que Paulo queria dizer com isso? Paulo queria dizer justamente isso: eu pregar aquilo que eu não vivo, e pregar aquilo que eu não vivo, essa era uma das características dos fariseus e dos hipócritas. E hoje nós estamos vivendo os dias da hipocrisia. Eu não estou falando da hipocrisia no mundo, porque o mundo não é cumpridor da palavra, mas os hipócritas são aqueles que sabem o que diz a palavra e não pratica a palavra. Fariseu é aquele que sabe que alguém está passando necessidade e diz para ele: vai em paz e Deus te abençoe.
e nada faz. Então, meu amado irmão Fábio, irmãos que nos ouvem, muito cuidado, irmão, para que você não venha cair em contradição com aquilo que você está pregando. Se você realmente vive em comunhão com seu irmão, eu não estou falando seu irmão ministerial, de denominação, mas eu estou falando do seu irmão em Cristo Jesus, o povo de Deus. Os grandes homens, em vez de se tornarem pregadores, ensinadores, têm sido profanadores do que diz a palavra. Tem, em vez de trazer benefício com algumas pregações, né, irmão, seria hipocrisia. Eu não amo meu irmão Fábio, mas eu leio o Salmo 133 e eu faço aquele sermão maravilhoso, né? Oh, irmão, coisa linda, coisa maravilhosa, isso é louvável, isso é agradável ao Senhor, isso é tão precioso como o óleo que desce a cabeça de Arão, que desce a orla dos seus vestidos. Isso é algo maravilhoso. Mas dentro de mim eu faço acepção de ministério, eu faço acepção de denominações. E esse irmão, Fábio, que eu encontrei, que muitas pessoas têm alegria de me ver, ele disse: irmão, eu tenho tanta vontade de cooperar um dia com o senhor, mas eu tenho medo. E eu sei disso. Ele disse, inclusive, até porque o irmão faz live, o irmão transmite o culto ao vivo. Ele disse, não, irmão, fica tranquilo, os cultos só estão sendo transmitidos nos domingos, e se o Senhor não quer, porque tem receio, ô irmão, que situação nós chegamos? O cristão ir cooperar com seu irmão e depois eles sofrer represária. Represária não é coisa de Deus. Se você é pastor, você que se diz pastor, mas você oprime, mas você prende o homem de Deus que Deus levantou para ministrar, e você não libera, repense, reflita. Será que realmente você está fazendo a obra de Deus? Ou você está sendo uma pedra de tropeço na obra do Senhor? Sim, devemos tomar cuidado, devemos. Por exemplo, a nossa congregação, nosso ministério, ela é dotada de muitos cantores, muitos pregadores nós temos ali. Sempre que eles vão ministrar em algum lugar, eu sempre digo, olha, o que você vê de mau costume, veja lá e deixe lá. Não traga para cá. Amém? Mas vá, leve a paz ao pastor, diga, meu pastor mandou a paz aos irmãos, ao pastor desta congregação. Eu creio que isso é louvável. Isso o Senhor se agrada. Mas Deus, Ele não se agrada quando muitas das vezes Deus quer levar o nosso obreiro Fábio além, mas o pastor colocou uma algema e diz, olha, lá você não vai. Então, me desculpe, meu pastor, se o senhor procede assim, por favor, arranque o Salmo 133 da sua Bíblia, porque não vai fazer diferença nenhuma você ter, você ler e você não cumprir. Eu até deixo um conselho: é melhor que o senhor não leia, é melhor que o senhor não pregue. A comunhão que está registrado no Salmo
133, que nos diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém? Para que você não venha ser acometido de ser reprovado pela sua própria pregação. Porque você pregar uma coisa que você não vive, isso é hipocrisia, isso é fariseísmo, e essa não é a vontade de Deus. Amém, amados? Na verdade, o meu ponto de vista aqui para concluir, isso se chama, para mim, tá, irmãos? Para mim, isso se chama já o começo da divisão dos ministérios. É uma coisa que eu discordo. Não acho que os ministérios deveriam fazer isso, mas infelizmente está tendo isso. Inclusive, pastor, famílias, tá? Falo isso por mim porque está acontecendo na minha família. Família. Complicado, né? Vamos de louvor que o pastor vai concluir o testemunho dele. Vamos concluir aqui. Tem que voltar outro dia. Vamos de louvor, gente. Vamos de louvor. Tenho uma palavra para você. Não desanimes. Tudo que você pediu para Deus já está vindo. Outro dia Deus te viu chorar num canto escondido. Você mal conseguia falar, só se viu seu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui, Ele te conhece, sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando o consolo para tua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto, escute e tenha calma. Sabe por quê, irmão? Vai passar. Eu sei que esta luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Vai passar. Aleluia. Glória. Amém, irmãos. Louvado seja Deus nesta noite. Amém, pastor? Fique à vontade nesses últimos minutos. O horário está aqui na tela, acho que dá para o pastor enxergar, né? Pastor, fique à vontade, é todo teu. Amados, vamos retomar o testemunho. E, como eu disse aos amados irmãos, quando eu me deparei com a minha mãe, após ela ter aceitado o Evangelho, eu disse para ela um monte de desaforo, e disse mais para ela, eu estava na casa dela, eu disse: mãe, olha na folhinha que mês e que dia é hoje, porque a partir de hoje eu não venho mais na sua casa. Amados, eu fiquei super revoltado e eu saí da casa da minha mãe nessa situação. O tempo passou, eu entrei em um conjunto, uma banda
do mundo, onde eu era o guitarrista e o cantor desta banda mundana, aonde eu estive no show de calor do Silvio Santos, participando do show de calouros, para que você se lembre, quem sabe, você que não nasceu ontem como o Fábio, né? Mas que nasceu antes de ontem, você vai se lembrar. O dia que eu fui no programa do Silvio Santos, show de calouros, foi o dia que foi um personagem que ele era tido como um fenômeno, amarrado sobre correntes no seu corpo, um Fusca puxava para a direita e o outro para a esquerda, e ele segurava 2 carros cantando pneu. Ele no meio desse dia, esse personagem tirou o prêmio máximo. E quem assistiu o Silvio Santos na época do show de calor, quando alguém tirava o prêmio máximo, os calouros que estavam ainda para se apresentar, todos entravam no auditório e cumprimentavam os jurados. Neste dia, estava lá o pastor que hoje vos fala, um jovem, 20 e poucos anos, sonhador, que queria ser famoso. E após essa apresentação, eu fui chamado para minha apresentação, aonde eu vim apresentar uma música de Lulu Santos com uma onda no mar. Eu costumo dizer que essa música era eu. Eu era como uma onda no mar, levado num mundo de ilusão, de um lado para o outro. Porque quando você não tem Jesus, você é levado como uma folha seca, de um lado para o outro. Mas quando você aceita Jesus e entrega os teus caminhos ao Senhor, como está escrito no livro de Salmos, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Agora você não é mais como uma folha seca levada pelo vento, mas agora você é guiado por Deus, pelo Espírito de Deus. Glória a Deus. Isso não é mistura, filho. Glória a Deus. Daqui a pouco, estamos terminando aqui. Um abraço, fica com Deus. Filho Rafael. E aí, depois daquele programa que eu queria ser famoso, infelizmente, embora eu cantando muito bem a própria, para quem conheceu o programa, você deve ter ouvido falar de uma jurada por nome de Aracide Almeida. Essa mulher, ela era intitulada o Carrasco dos Jurados. Se ela simplesmente não gostasse da sua cara, você podia estar cantando maravilhosamente como fosse. Se ela não fosse com a sua cara, simplesmente te buzinava. E ela dizia, não gostei, não fui com a cara dele, não gostei. E quando eu estava ali cantando, que ela me buzinou, Silvio Santos perguntou para ela, Aracide Almeida, mas o rapaz estava indo tão bem, o que houve? Então ela disse, ele vem para cá com essa boca sem dente. Calma, irmão, eu explico. Esse dente que eu uso, ele é postiço. E no mundo eu cantava faltando um dente. E eu fui para o programa de calor, faltando esse dente por faltar um dente. Ela achou que era motivo de me buzinar. Aí Silvio Santos disse, mas era Aracide Almeida. O rapaz estava cantando afinado, entoado. Ah, mas você também era Aracide Almeida. Daquele jeito dele, né? Mas enfim, quem vos fala hoje, pastor Geraldo, é um ex-cantor. Com isso eu não desisti. Continuei carreira, fiz show em beira de praia, disputei festival, cantei noites de carnaval, 4 noites, tive a experiência dos barzinhos, com as músicas ao vivo, que hoje eu falo, né, que é os inferninhos, né, da vida. A Bíblia diz que a igreja, ela é a porta do céu, mas eu digo que o boteco é a porta do inferno.
E foi lá que Jesus me encontrou. Com o passar do tempo, eu tive uma decepção no mundo. E eu, que não gostava de crente, voltei para a casa da minha mãe nessa situação. E minha mãe começou, com aquele jeito que servo de Deus é servo de Deus tem. Automaticamente, com certeza, a minha mãe sempre orava e dizia: Jesus, salva o meu filho, liberta ele. E às vezes, irmão Fábio, a gente acha que Jesus vai fazer do jeito que a gente pensa que ele vai fazer. Mas existem algumas situações que, por dureza do coração da pessoa, Jesus precisa quebrar ele todinho para ele vir para a igreja. Como diz o hino de Marcos Antônio, né? Tem um hino de Marcos Antônio que diz assim: toma os pedaços do meu ser. Então o homem vem para a presença de Deus todo quebrado, porque se existe uma coisa, que Deus, ele é o oleiro, e Deus sabe trabalhar com vaso, com barro, e se for necessário, ele quebra para fazer do vaso velho um vaso novo, conforme lhe apraz, como está escrito no livro do profeta Jeremias, quando o Senhor ordena a ele descer à casa do oleiro, e ali Jeremias passa a ver o oleiro trabalhando com barro sobre as rodas. Então o Senhor pergunta para Jeremias: Jeremias, não posso fazer eu com Israel como esse oleiro fez com esse barro? Glória a Deus. Então, eu todo quebrado, desiludido com o mundo, eu estava bem empregado em uma empresa em Cumbica, na Santos Dumont. Eu abandonei o emprego e ali Deus começou a trabalhar na minha vida. E eu procurei meu irmão João, que é pastor, já servia a Deus, e ele me levou para o interior de São Paulo, uma cidadezinha por nome de Laranjal Paulista, mais especificamente um povoado por nome povoado de Laras, né? E ali Deus começou a trabalhar na minha vida. Ali eu conheci o primeiro convertido daquela cidade, eu fiz amizade com ele. Eu gostava de jogar futebol, jogava em 2 times, mesmo indo para a igreja, eu tentei, indo para a igreja e ia para o campo. Mas, Fábio, quando eu chegava no campo, eu me sentia um peixe fora d'água. Uma voz falava no meu coração e dizia assim para mim: aqui não é o teu lugar, eu não te quero aí. E aí o futebol perdeu a graça para mim. E eu comecei a caminhar nos caminhos do Senhor, servindo a Deus, na igreja presbiteriana aqui no Parque Industrial, Cumbica, ali próximo à firma O Mel, quem conhece o Mel, umas 2 ruas ali atrás. Eu comecei a servir o Senhor ali numa igreja presbiteriana, ali próximo. Com o passar do tempo, Deus me chamara para um algo mais profundo. E eu comecei a frequentar as vigílias nas igrejas pentecostais, embora a igreja que eu servia a Deus ensinava os crentes que não era bom que os crentes frequentassem cultos de igrejas pentecostais. E ele dizia no seu argumento porque a pessoa podia ir e voltar confundido, né? Acontece que eu comecei a ir e eu comecei a ver algo e sentir algo que eu não sentia lá. Eu ia nas vigílias e eu via crianças, adolescentes, ser cheias do poder de Deus, que a vigília começava às 11 horas da noite, terminava às 5, 6 horas da manhã, e os crentes ali adorando o nome do Senhor. E eu comecei a perceber que eu queria aquilo para mim também. Eu disse: não, eu não quero frequentar um culto onde os cultos eram 6 horas da tarde, ou melhor,
mais especificamente às 18 horas, e tinha alguns crentes que dormiam no culto, nos domingos. E eu ia para a vigília e dizia, como pode? Eu vou para a vigília, as crianças amanhecem o dia falando em línguas, glorificando ao Senhor. Com o passar do tempo, eu saí da presbiteriana e eu fui servir a Deus na igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, onde eu fiquei ali por 33 anos, servindo ao Senhor, trabalhando, me dedicando. Com o passar do tempo, passamos por uma provação e entendemos que Deus queria nos levar além. No meio dessa provação, vimos cooperar numa denominação aqui no Jardim Cumbica, com o pastor Gil, né? Foi lá que nós tivemos o privilégio e a oportunidade de conhecer a nossa irmã Karina. Eu acho que assim que nós chegamos, o senhor logo em seguida, o senhor saiu, foi congregar, e a irmã Karina permaneceu por um determinado tempo, ao ponto da gente fazer esta aliança, este intercâmbio. Pegamos essa amizade, porque quando a gente serve a Deus, a gente não olha para a denominação. Ficamos ali, não sei exatamente quanto tempo, se quase um ano, e o passar do tempo, entendemos que Deus queria nos levar além. Inclusive, outro dia aqui, né? Agora recente, teve aqui o pastor Gil. Eu vi ali um pouco do trabalho de vocês aqui, a programação. Não assisti todo porque eu tinha um compromisso, mas eu vi. Então assim, irmãos, por misericórdia de Deus, hoje eu sou pastor presidente da Igreja Pentecostal Nascimento em Cristo, qual vai fazer, temos mais ou menos 1 ano e 8 meses, em que esse ministério foi aberto. O Senhor nos deu essa bênção, e nós temos ali, por cima, de 80 a 90 membros. E na época da pandemia, foi ali que nós iniciamos o ministério, a inauguração da igreja. Tivemos o privilégio de fazer uma inauguração com 7 meses de início. Com 7 meses nós batizamos 7 novos convertidos. E quando tivemos também a inauguração da igreja, assim que abriu as igrejas, nós fizemos a inauguração e tivemos ali 5 semanas de festa, sendo cada semana, primeira semana, aniversário da igreja, e assim todos os órgãos da igreja tiveram sexta, sábado e domingo de festividade, e tivemos cultos ali de 130 a 140 pessoas. Quem sabe você que congrega numa igreja que tem 3.000 membros, né? Você vai dizer, isso é nada. Isso pode não ser nada para você, mas para alguém que começou um ministério com 7 meses e fazer culto com 130 pessoas, irmãos, adorando ao Senhor, eu vejo a mão de Deus sobre esta obra. Então assim, temos ainda 12 minutos, né? Dentro daquilo que combinamos, eu acho que eu consegui concluir o testemunho. Então você que não conhecia o nosso ministério, eu sou o pastor presidente, e nós não trabalhamos com segundo pastor, mas nós temos uma diretoria que faz parte da diretoria como pastor da igreja. Nós somos um total de 8 pessoas, sendo eu e minha esposa. Pastor responsável pelo ministério sou eu. Minha esposa é pastora porque é esposa do pastor, mas é uma grande obreira, é uma mulher de Deus. E nós servimos a Deus ali. Temos diaconisa, lemos a Bíblia, e segundo a palavra entendemos que existe diácono e diaconisa. Amém? Trabalhamos e cremos no poder e nos dons do Espírito Santo de Deus. Somos uma igreja pentecostal e trabalhamos e damos crédito. Cremos em profecia,
cremos no dom da revelação, cremos no dom de cura, cremos no dom de expulsar os demônios, quando Jesus disse, em meu nome expulsarão os demônios. Então nós cremos no poder de Deus, amém? Eu quero deixar ainda mais um louvor. Amém, pastor. Já aqui agradecendo, enquanto o Fábio faz aí Fica à seus vontade, agradecimentos, eu quero deixar mais um louvor. Fica à vontade, vamos estar louvando assim. Daqui a pouco, pastor, passa o endereço da igreja, Sim. né? Pra gente, os ouvintes aí, tá indo lá fazer uma visita. Glória a Deus. Meus amados irmãos, como os irmãos sabem, eu deixei até de testificar, né, que eu iniciei simplesmente como cantor, né? Passado o tempo, eu fui pegando gosto pela palavra, e até porque no início da minha fé, o Senhor disse que tinha algo além comigo, e desde o início da minha fé, eu não entendia porquê, mas desde o início, eu fui intitulado de pastor. Eu dizia, não, irmão, eu não sou pastor, eu sou simplesmente uma ovelha, e um levita, um cantor que louva a Deus. Andei muito servindo a Deus como ministro do louvor, né? E Paulo diz, nos adverte, que ninguém despreze o dom de Deus que há em ti. Sabemos que o dom é os dons do Espírito Santo, mas a Bíblia fala de talentos, e Deus me deu talento, e eu não posso desprezar, porque eu não quero ser tido achado como aqueles que a Bíblia diz que o Senhor distribuiu, né? Alguns talentos, e o que recebeu só um, ele enterrou por receio, né? Eu vou cantar um louvor muito antigo. No momento em que aceitei ao meu Jesus, minha vida logo se modificou. Encontrei a paz, encontrei o amor, e hoje já não tenho mais rancor. Aprendi a amar o próximo também, perdoar aquele que me ofendeu. Escuta, Deus ama você, eu amo também. Por isso é que eu estou sempre a cantar, a cantar. Estarás com Cristo meu Senhor, sempre a andar. Com Cristo eu aprendi a perdoar, com Cristo para sempre viverei e verás. E você que anda neste mundo sem razão, escute, aprenda a perdoar o seu irmão. Viverei, viverá. Na 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 na. Escute, meu amigo, ó. Deus ama você, eu amo também. Por isso é que eu estou sempre a cantar, a cantar. Estarás com Cristo meu Senhor, sempre a andar. Com Cristo eu aprendi a perdoar, com Cristo para sempre viverei e verás. E você que anda neste mundo sem razão, Jesus te ama, aprenda a amar o seu irmão. Viverei,
viverás. Na, 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 na. Glória a Deus. Olha só, o pastor falou assim que ia cantar uma das antigas, eu achei que ele ia cantar os 5 talentos. Eu já louvei esses 5 talentos na igreja, ele é uma música bem antiga, né, pastor? E é muito bonita essa música, amém? Irmãos, desde já eu quero agradecer a todos vocês que estiveram sintonizados pelos nossos estúdios, né, no nosso site. Para você que está na nossa live, acessa lá o nosso site www.radiopentecoste.minharadio.fm, ok? Nós temos algumas novidades lá de bandas de propaganda. Irmãos, lembramos que segunda-feira nós estamos com a família Oliveira aqui, vai estar a mãe e as filhas, né? Vai estar louvando, a mãe vai estar louvando, e uma das filhas vai estar louvando e a outra vai estar ministrando uma palavra aqui de 40 minutos, ok? Nesta segunda-feira, às 19h30, família Oliveira, está postado lá no site e também está postado na nossa página da rádio, também no Facebook oficial, que é o oficial da página da rádio, ok? Nessa segunda-feira, às 19h30. Pastor, primeiramente eu agradeço a Deus, que Deus te abençoe grandemente, muito obrigado por ter aceitado o convite, por estar nessa humilde emissora, que está se recuperando, está voltando aos poucos, né? O estúdio não estava totalmente preparado ainda, mas no mês de janeiro vai estar tudo preparadinho, com poltronas, vai estar show de bola, e eu quero convidar o pastor de novo para estar regressando aqui no nosso estúdio, para estar louvando mais louvores, ok? E quando eu vir, eu vou trazer um contrabaixo e um carrão para a gente fazer aqui um mais completo. Amém. Pode trazer sim. Aqui só não cabe a bateria. Não, mas o carro já vai dar para mim. Posso dar o endereço? Pode, fica à vontade. Para você que nos acompanhou aqui a programação, Deus falou ao teu coração. A nossa congregação está localizada ali na rua José Inácio Gomes, 332, Parque Jurema. Aí você vai dizer, pastor, fica próximo da onde? Praça do Estela. Todo mundo conhece o ponto final do ônibus. Você estando no ponto final do ônibus, subindo, vai ter um posto por nome Azulzinho. Você passa em frente ao posto e permanece. Se você continuar a descer e virar à esquerda, você vai sair na pizzaria, que o Fábio sempre vai lá com a família dele. Pizzaria Estela, onde a pizza é top. Ontem estivemos lá, Fábio. Minha esposa disse que queríamos fazer surpresa. Já fui lá. Mas ontem não foi pizza não, ontem o negócio foi forte lá. Ontem foi uma costela ao molho, que eu esqueci agora até o nome. Pensa num trem bom, rapaz. Então assim, antes de você descer, nós estamos ali, próximo à Pizzaria Estela, próximo à Praça do Parque Estela, pertinho do posto odontológico Azulzinho. Por que Azulzinho? Porque o posto é azul. Você estando no posto, você vai ver a nossa congregação ali. É um templozinho bem humilde, mas o Senhor tem se feito presente. Fábio, Deus abençoe o Senhor, a sua casa, a sua família, essa emissora e aos irmãos que nos deram a honra, o privilégio de estar conosco. Eu não pego nem o nome das pessoas que entraram ali, que fizeram algum comentário, mas depois eu vou acompanhar e eu vou tratar de um retorno aos irmãos. Amém, amados? Deus abençoe a nossa vida, amém? Amém, pastor. Deus abençoe. Pastor, para a gente finalizar aqui, temos 2 minutinhos, vamos fechar com chave de ouro. O pastor vai estar orando a Deus por essa programação, apresentando todos que estiveram conosco. E na sequência já estaremos finalizando. Desde já, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fica com todos com Deus e até a próxima programação, que é segunda-feira, às 19h30, Conectados com Deus. Programa de reflexão bíblica com cantores e uma ministra que vai sair aqui. Pastor, fica à vontade para estar orando e finalizando. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus de amor, Pai de bondade, eu quero, Senhor, na pessoa de Jesus Cristo, ó Pai amado e santo, te louvar e te agradecer por esses minutos, por esse momento que passamos aqui, por esta porta, por esta oportunidade, Senhor, de poder estar te louvando, falando da tua palavra, testemunhando, ó meu Deus e meu Pai. Eu creio, meu Deus amado, que muitos foram edificados, que esta palavra, que os louvores adentraram a muitos lares, e eu creio, Senhor, que o teu Espírito Santo, que é aquele que a palavra do Senhor nos diz, que ele
não contenderá para sempre com o homem, mas antes convencerá o homem do juízo e da justiça de Deus. Meu Deus amado, abençoe essa emissora, abençoe a vida do presidente dessa emissora, teu servo, obreiro da casa do Senhor, a sua família, irmã Karina, a sua filha, que nos auxiliou aqui, Senhor, na técnica de som, fazendo o melhor para ti, meu Deus. Que a bênção do Senhor, que as mãos poderosas do Senhor possa estar estendida sobre este povo, sobre esta nação, sobre o nosso presidente, Senhor, direcionando os teus filhos, oh meu Deus e meu Pai, na escolha daquele que há de dar continuidade, meu Deus e meu Pai, presidindo esta nação. Guarde a vida do teu servo, da sua família, abençoe esta emissora, que seja, meu Deus, meu Pai, a cada dia, a cada programação, canal de bênção para a vida daqueles que precisam de uma palavra. Oh, meu Deus, meu Pai, que o teu Espírito Santo possa cada dia se manifestar aqui nesses estúdios, através da vida dos teus filhos e da vida dos teus servos. É isso que eu, ministro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, te louvo e te agradeço, e quero impetrar aqui a bênção apostólica através das ondas dessa emissora. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora para sempre, e que todos os teus filhos e que todos os teus servos possam dizer amém, em nome de Jesus. Te louvo e te agradeço. Amém. Irmãos, que Deus abençoe a todos vocês, fiquem todos com Deus, fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus e até segunda-feira que vem, amém? Beijo e um abraço no coração de todos. Deus abençoe. Fábio, você em casa.